Fala, torcedor rubro-negro, bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Torcedor rubro-negro, prepare-se, porque vem aí uma notícia que pode transformar o clima dentro e fora da Arena da Baixada. O Atlético Paranaense está prestes a receber de volta um jogador muito aguardado pela torcida, o atacante Julimar, de apenas 24 anos, que finalmente está recuperado de uma lesão gravíssima e pode ser a grande novidade do elenco neste sábado. Após quase 10 meses afastado dos gramados, ele está pronto para novamente defender o Furacão e escrever um novo capítulo de sua carreira. A história de Julimar é marcada por dor, disciplina e superação. Em novembro do ano passado, o atacante sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, uma das lesões mais temidas pelos atletas profissionais. O diagnóstico trouxe preocupação e um longo período de incertezas, já que a recuperação completa exige paciência, fisioterapia intensa e, acima de tudo, resiliência emocional. Para um jovem que vivia o auge físico da carreira, ficar tanto tempo longe do futebol foi um teste psicológico difícil de suportar. Nas redes sociais, com desabafadores de dor, treino em ação, parte é obrigação, diferente, mais forte, mas em breve. As palavras não apenas revelam sua maturidade diante da adversidade, mas também servem como inspiração para qualquer um que já precisou se reerguer depois de um tombo. O retorno do atacante, no entanto, não será feito de forma precipitada. A comissão técnica do Atlético Paranaense tem acompanhado de perto sua evolução física e trabalha com cautela para evitar recaídas. A expectativa é que Julimar esteja à disposição contra o Novo Horizontino neste sábado, às 20h30, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Embora ainda não haja certeza sobre quantos minutos ele poderá atuar, a simples possibilidade de sua presença já anima os torcedores. O técnico Odair Hellmann enxerga em Julimar exatamente o perfil de atacante que gosta de utilizar: rápido, explosivo, com capacidade de atacar em profundidade e oferecer presença ofensiva constante. Para um time que tem enfrentado dificuldades na finalização das jogadas, o retorno de um jogador com tais características pode ser decisivo. Odair, contudo, é consciente da necessidade de uma reintegração gradual, lembrando que quase 12 meses afastado das competições oficiais deixam inevitavelmente marcas no ritmo de jogo, mas as novidades não se restringem apenas ao ataque. Outro nome importante deve reforçar o elenco rubro-negro neste momento. Trata-se do lateral esquerdo Lucas Esquivel, poupado recentemente contra o Corinthians pela Copa do Brasil devido a um desgaste muscular. O argentino é considerado uma peça fundamental dentro do esquema tático de Odair, não apenas por sua solidez defensiva, mas também pela capacidade de apoiar no setor ofensivo. Sua volta ao time deve fazer com que Léo Derrick retorne ao banco de reservas, restabelecendo o equilíbrio no lado esquerdo da defesa. Essas possíveis mudanças acontecem em um momento decisivo para o Atlético Paranaense. O clube atravessa uma fase de instabilidade na Série B, onde alterna bons jogos com atuações abaixo do esperado. A pressão pela retomada dos resultados é grande, já que o objetivo principal da temporada é o retorno à elite nacional. Para alcançar esse feito, o Furacão precisa não apenas de regularidade, mas também de peças que transmitam confiança e tragam energia renovada ao grupo. É aí que entram Julimar e Esquivel. O primeiro, com sua trajetória de superação, pode se transformar em símbolo de garra e persistência para o elenco. O segundo, recuperado fisicamente, tem tudo para devolver consistência a um setor que sofreu nas últimas rodadas. Juntos, eles representam o fôlego que o torcedor tanto espera para reacender o sonho do acesso. Afinal, a história do Atlético sempre foi marcada por jogadores que souberam se reinventar diante das adversidades. O duelo contra o Novo Horizontino, portanto, vai muito além de 3 pontos. É a chance de o time mostrar evolução, de Odair testar novas opções e de a torcida sentir novamente aquela chama que move o Furacão em seus melhores momentos. Dentro de campo, será o reencontro com um adversário direto na luta por posições importantes da tabela. Fora dele, será a oportunidade de celebrar o retorno de um jogador que nunca desistiu do sonho de vestir a camisa rubro-negra.
Assim, fica o convite ao torcedor. Neste sábado, às 20h30, prepare-se para apoiar de corpo e alma. A partida pode marcar o início de uma nova fase para o Atlético Paranaense, embalada pelo espírito de superação de Julimar e pela segurança que Esquivel traz ao time. Emoção não vai faltar, e quem acompanha o Furacão sabe, quando a torcida e o time se unem, nada parece impossível. Agora, mudando de assunto, o clima nos bastidores do Atlético Paranaense é de extrema apreensão. O clube pode enfrentar uma das punições mais duras dos últimos anos após um episódio que manchou a imagem da Arena da Baixada e colocou o Furacão no centro das atenções do futebol brasileiro. O incidente ocorreu na última quarta-feira, quando a equipe foi derrotada pelo Corinthians por 1-0, em duelo válido pela Copa do Brasil. O placar, por si só, já foi motivo de frustração para a torcida, mas os acontecimentos extracampo transformaram a noite em um pesadelo ainda maior. Durante o segundo tempo, um torcedor em visível estado de embriaguez atravessou as barreiras de proteção e invadiu o gramado. Em poucos segundos, ele correu em direção ao goleiro Hugo Souza, do Corinthians, que ficou atônito diante da cena. A ação poderia ter terminado em tragédia, mas os seguranças agiram de forma rápida e eficiente, interceptaram o invasor ainda no gramado e o encaminharam imediatamente à polícia militar presente no estádio. A resposta enérgica evitou que a situação se transformasse em algo mais grave. Logo após o episódio, o clube se pronunciou por meio de uma nota oficial. No comunicado, o Atlético deixou claro que o torcedor não faz parte do quadro de sócios do clube e repudiou com veemência a conduta do indivíduo. Além disso, a diretoria assegurou que medidas emergenciais já estão em andamento para reforçar os protocolos de segurança e impedir que cenas semelhantes voltem a ocorrer. A mensagem buscou transmitir à imprensa e ao público uma postura de responsabilidade, demonstrando que a instituição não compactua com atos de indisciplina. Entretanto, o caso não se encerra com a prisão do torcedor. O episódio foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, que deve analisar o processo nos próximos dias. A expectativa é de que uma denúncia formal seja apresentada em breve, abrindo caminho para um julgamento que pode resultar em consequências bastante pesadas para o Furacão. De acordo com o regulamento da competição, o clube está sujeito a multas que variam de 100 HORs a 100 mil TAs, além da possibilidade de perda de até 10 mandos de campo. Como se não bastasse a invasão, há ainda outro ponto que complica a defesa do clube. Relatos e imagens registraram o arremesso de copos vindos do setor, destinado à torcida organizada. Esse detalhe adicional tende a pesar contra o Furacão no julgamento, já que reforça a ideia de descontrole por parte dos torcedores e fragilidade nas medidas de segurança. A reincidência de episódios de indisciplina é um fator levado em consideração pelos auditores do tribunal e pode ampliar a severidade das punições aplicadas. Vale lembrar que este não é um caso isolado na temporada. Em partida recente contra o Cuiabá, válida pelo Campeonato Brasileiro, torcedores rubro-negros lançaram sinalizadores em direção ao gramado, em um momento que por pouco não resultou em lesões a jogadores adversários. Esse histórico de problemas disciplinares reforça a percepção de que há uma reincidência preocupante, o que deve influenciar de forma negativa a análise do STJD. Em tribunais esportivos, a repetição de infrações quase sempre é interpretada como agravante. Diante desse cenário, o Atlético Paranaense se vê encruzilhada delicada, fora das quatro linhas, enfrenta uma pressão crescente para dar respostas rápidas e efetivas. As consequências da discussão não se limitam às finanças, mas também podem, já que a Arena da Baixada, em jogos representa o apoio massivo. Perder esse fator pode pesar contra o Furacão em momentos cruciais da temporada. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria trabalha intensamente em busca de alternativas para reduzir os danos. A estratégia inclui a contratação de pareceres jurídicos especializados, a preparação de uma defesa robusta para apresentar ao tribunal e, paralelamente, o reforço das ações de segurança dentro do estádio. A intenção é mostrar que o clube reconhece a gravidade da situação, mas está empenhado em corrigir falhas e evitar que episódios semelhantes voltem a acontecer. Essa postura pode ajudar a atenuar a interpretação dos auditores, embora não elimine o risco de punição. O julgamento no STJD é aguardado com grande expectativa. Até lá, o ambiente seguirá marcado por apreensão, já que a possibilidade de sanções severas é real e iminente.
Para o Atlético, o episódio serve de alerta sobre a necessidade de revisar seus protocolos internos, intensificar a vigilância em jogos de grande apelo e responsabilizar indivíduos que insistem em colocar o clube em risco. O futuro imediato do Furacão, pelo menos fora de campo, está nas mãos dos auditores do tribunal, que terão a missão de definir o peso da penalidade. Assim, o que começou como uma simples derrota em campo transformou-se em uma crise institucional que pode impactar diretamente o rumo da temporada. Entre multas, perda de mando de campo e abalos na relação com sua torcida, o Atlético Paranaense enfrenta agora um dos maiores desafios de sua trajetória recente. A resposta virá em breve, e até lá, a palavra que define o ambiente rubro-negro é uma só: tensão. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.